Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição deste domingo, para a gente falar sobre o nosso Vascão e atualizar aqui as informações sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar aqui sobre Jean David, que pode estar de saída do Vasco, o Colo-Colo do Chile está interessado no atacante chileno, vai ser assunto aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Dimitri Payet, está voltando, hein? Dimitri Payet treinou normalmente e já pode ser opção aí para as próximas partidas do Vasco da Gama. Vamos falar sobre Jair, que também pode estar de saída do Gigante da Colina, o volante Jair. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. A gente vai dar uma passada também na rodada do Campeonato Brasileiro. Tem jogo acontecendo neste momento, mas os resultados que já aconteceram você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo, beleza? Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode comprar produtos oficiais do Vascão com aquele precinho camarada lá na FUT Fanatics. O link tá aqui na descrição desse vídeo e tem o QR Code também aparecendo na sua tela, beleza? O cupom Machão da Gama, tudo junto, te dá 7% de desconto no site da FUT Fanatics. FUT Fanatics, parceira aqui do nosso canal. Meus queridos, está acontecendo a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passada aqui nos resultados. O Ceará venceu ontem o Sport por 2-0, o Vasco venceu o Fortaleza por 3-0, o São Paulo venceu o Grêmio por 2-1 e hoje o Corinthians venceu o Santos por 1-0, o Bahia venceu o Vitória no Clássico Bavi por 2-1, tivemos também um empate entre Juventude e Fluminense. No momento que eu estou gravando esse vídeo, estão jogando Flamengo e Botafogo, também está jogando Bragantino e Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Internacional e Mirassol. Esses são os jogos que encerram, essa rodada de número 9. O Vasco nesse momento é o 12º colocado, tem 10 pontos na tábua de classificação. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta a equipe do Fluminense. O jogo vai acontecer no Maracanã no próximo sábado, 6h30 da noite. Mas antes disso, na terça-feira, o Vasco tem um jogo de Copa do Brasil contra a equipe do Operário em São Januário. Bom, para esses jogos, Operário e Fluminense, o Vasco pode ter o retorno de Dimitri Payet. A informação foi dos companheiros do News Colina. O Dimitri Payet está treinando normalmente com o grupo do Vasco, e o técnico Fernando Diniz já citou a possibilidade dele jogar contra o Operário, mas não quis cravar essa informação no momento. Inclusive está aparecendo na sua tela uma imagem do Payet conversando ali com o Fernando Diniz. Lembrando que o Coutinho está suspenso para o jogo contra o Fluminense porque foi expulso ontem contra o Fortaleza. Então, podemos até ter o retorno de Dimitri Payet no time titular nessa partida contra o Fluminense, já que o Coutinho está de fora. O contrato do Payet está chegando ao fim, ele tem contrato até julho com o Vasco, a tendência é que não renove, mas nessa reta final de contrato ele ainda pode ser utilizado aí. E futebol é aquela coisa, O cara tá aí escanteado, mas se do nada começa a jogar, começa a render, começa a ser importante, pode até pintar uma renovação inesperada aí com o Dimitri Payet. Então o Payet está retornando aí, deve ganhar uma oportunidade com o Fernando Diniz para o jogo, principalmente contra o Fluminense, já que o Coutinho está de fora dessa partida. Contra o Operário, pode aparecer entre os relacionados ali no banco de reservas. Agora, um jogador que pode estar de saída do Vasco é o Jair, o meia Jair. Ele não foi relacionado para o jogo de ontem e o motivo é simples. Jair já tem 6 jogos e se ele entrar em campo mais uma vez pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, ele não pode mais ser transferido para nenhuma equipe da Série A. E foi exatamente por isso que ele não foi relacionado para o jogo de ontem. O próprio treinador Fernando Diniz confirmou essa informação. O Fernando Diniz disse que gosta muito do Jair, que já tentou levar o Jair para outros clubes, mas que é uma questão ali de folha salarial, uma questão de elenco, O Vasco tem muitas opções ali para o meio campo, talvez seja melhor para o clube o Jair procurar um novo destino. Parece que o jogador
tem algumas ofertas também e até por isso não foi relacionado para esse jogo contra o Fortaleza ontem. Mas eu vou colocar aqui o próprio Fernando Diniz falando sobre essa situação do Jair. Confira só. Eu trabalho sempre assim, eu não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. Eu fiz, acho que de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá contra o Lanús foi um jogo de todas as minhas estreias da minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores, que eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito, e nós trabalhamos muito do que era capaz. Fala assim, eu trabalho, todo mundo fala que trabalha muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante, com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para ver o que eles suportam, para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto, isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar o Jair, quando o Jair veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição. E a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim, completamente aberta com ele. Eu gosto muito de jogador. É um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador. Eu já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. É só uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Aí, esse foi o Fernando Diniz. Bom, aparentemente, né, o futuro de Jair está cada vez mais distante do Vasco da Gama. Quem também pode estar de saída do Vasco é o chileno Jean David. O Colo-Colo do Chile tem interesse no jogador. A informação dos amigos do canal Na Torcida Vascaínos. O Jean David desperta interesse do futebol mexicano e também do futebol chileno. No México, o Tijuana e o Querétaro estão observando o Jean David para a janela de transferências do meio do ano. E quem também está de olho aqui no futebol sul-americano é o Colo-Colo, mas o salário do jogador é um pouco elevado para os padrões do futebol chileno. Então, futebol mexicano e futebol chileno aí interessados no pequenino Jean David, que no Vasco literalmente não deu certo. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre CBF, que em breve deve ter um novo presidente, né? O Edinaldo sofreu ali um impeachment, entre aspas, né? Foi afastado da presidência. E o Samir Chaude inscreveu a sua chapa e será candidato único à presidência da CBF. E o Vasco foi o primeiro clube a apoiar esse candidato. O Vasco foi o primeiro clube a apoiá-lo, né, para essa candidatura, que deve ser candidatura única, e ele deve ser eleito presidente da CBF. Então, oficialmente, ele será o primeiro e único candidato à presidência. A eleição vai acontecer no próximo dia 25, né? Então, ele tem o apoio maciço aí das federações e dos clubes também. E o Vasco foi o primeiro clube a apoiá-lo. Então, tem uma relação próxima aí com o Samir Chaude, ele que é da Federação de Roraima e provavelmente será o novo presidente da CBF. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima. Fui.